Eu não quero perder mais tempo, quero chamar para cá meu amigo, meu irmão, pastor Rodrigo. Recebe, é isso aí. Você é um homem de Deus, cara. Um dia eu estava lendo a Bíblia, aí estava falando a genealogia de algumas situações que aconteceram. E aí estava falando de diversos homens da Bíblia, falando o nome deles, que eles fizeram. Aí chegou na hora de Moisés, falou assim, e Moisés, homem de Deus, aquilo saltou aos meus olhos, porque não tinha para todos. Não estou dizendo que os outros não eram, mas o Espírito Santo fez questão de deixar registrado isso a respeito de Moisés. E ao mesmo tempo que eu li, aquilo saltou aos meus olhos, o Espírito Santo falou assim comigo: o maior título, o maior adjetivo que um homem pode receber nessa terra é ser chamado homem de Deus. Rodrigo, você é um homem de Deus, cara. Eu te amo. Fica à vontade. Fica à vontade. Está contigo. Eu te amo também. Rapaz, a Bíblia diz que o homem fiel, ele será acumulado de bênçãos. E eu tenho muita alegria de ter amigos. Uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida é fazer amigos. Hoje eu estou cercado de amigos. Obrigado, hein? Pessoal da igreja, meu irmão, tá todo mundo, minha esposa, meus filhos, pessoal da Simples Igreja que eu amo. Obrigado. Pessoal da Peniel, que eu amo demais também. Eu me sinto em casa aqui nessa manhã. Estou na minha casa aqui. E o Luiz, cara, Luiz, Monique, sua filha, eles são minha família também. Eu amo vocês, eu amo essa igreja aqui. Vocês são bênção demais. Eu me sinto um privilegiado. Tem uma opção de gente que tem muitas riquezas, muitas coisas, mas não tem amigos. E eu sou feliz de ter muitos amigos. Vocês são meus amigos. Eu estou muito honrado aqui nessa manhã. Estou acompanhado da minha esposa e dos meus filhos. Fica de pé, amor, por favor. Essa menina linda aqui, ó. Eu sempre costumo dizer que quando nós nos conhecemos, eu orei muito e ela orou pouco. Então, Deus me deu uma menina linda dessa, Deus, e deu o rapo da taxa aí, meu irmão. Minha mãe sempre falava para mim: Rodrigo, você foi o rapo da taxa. Nasceu Rosana, nasceu Rafael, nasceu eu, meu irmão. Natália pegou essa bênção aqui, glória a Deus. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Nós colocamos os slides aí, não sei se já está no esquema aí. Quero falar sobre isso nessa manhã. Dizer também que a mensagem que o Luiz pregou lá na Simples ainda está, sabe, ecoando. Foi bênção demais. A gente estava ali atrás tomando um café ali, a gente só saltou um negócio assim no nosso coração, da gente fazer um negócio junto aí, a Simples com a Peniel com a Simples. Negócio de fazer um retiro de carnaval junto. Já pensou nisso? Juntar um povo de Jardim América com a Peniel e a gente alugar um sítio aí. Olha, ia ser muito legal, hein? Abra sua Bíblia comigo aí, deixa sua Bíblia aberta. No livro de Neemias. Aleluia. Deixa sua Bíblia aberta. Em Neemias, no capítulo 4. Eu gostaria que você começasse a acompanhar comigo, mas deixa sua Bíblia aberta. E nós vamos falar nessa manhã sobre esse assunto, sobre reconstruir os muros, reconstruindo os muros. É um assunto que Deus colocou no meu coração no primeiro momento que o Luiz compartilhou comigo esse convite. Nós temos uma maneira de iniciarmos a palavra lá na Simples, e a gente quer fazer com vocês aqui também. Antes de qualquer mensagem, qualquer pastor que estiver em cima do púlpito, nós começamos fazendo essa declaração de fé. Eu queria te convidar a você fazer conosco nessa manhã. Vamos ler juntos?
Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Mais uma vez, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Amém? Você deseja isso nessa manhã? Eu quero te fazer uma pergunta aí, ó. Como estão os muros da sua casa? Como estão os limites de proteção da sua família? Quem encontrou Neemias aí no capítulo 4? Acompanhe comigo, por favor. Vamos fazer essa leitura. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa. Do verso 1, nós vamos até o verso 18. Você está comigo, sim ou não? Está escrito assim, ó. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Estaremos bem ali no meio deles. Estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama,
todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus nessa manhã. Eu amo o livro de Neemias. Eu amo a vida de Neemias, porque Neemias, a Bíblia vai dizer no capítulo 1 que ele tinha uma função que não estava relacionada à construção civil. Neemias não tinha nada a ver com construção. Neemias não era um engenheiro amado que está ali que é lá da Simples, que está ali, que eu amo de paixão. Neemias não tinha nada a ver com construir muro. Mas Neemias, ele tinha um negócio no coração dele que eu e você precisamos carregar. Neemias tinha um senso de insatisfação daquilo que ele percebia que não estava nos conforme de Deus. Neemias era copeiro do rei, ele tinha essa missão de cuidar do alimento, da bebida do rei. Tinha também que experimentar a comida e a bebida do rei antes do rei, porque se tivesse envenenado, ele morria no lugar do rei. Neemias estava acostumado a dar a sua vida em favor de alguém. E família é um lugar de nós darmos a nossa vida em favor de alguém. Então Neemias, ele recebe um noticiário dizendo que os muros de Jerusalém, dizendo que aquilo que ele amava tinha sido lançado por terra e tinha virado uma grande vergonha. E Neemias, ele se sente triste, ele percebe que aquela não era a vontade de Deus. E ao mesmo tempo, ele se posiciona para resolver um problema. E aí deixa eu te falar uma coisa, a minha família, a tua família está sob ataque do maligno. E eu e você não podemos estar satisfeitos com isso. Somos eu e você que precisamos nos posicionar. Ainda que você não esteja acostumado a fazer algo, você precisa se posicionar para fazer algo. Muitas pessoas na Bíblia foram levantadas para fazer algo que nunca fizeram antes. Luiz acabou de falar da experiência de Noé. Até então não tinha indústria naval, mas ele foi chamado para construir um barco. Ninguém tinha construído um barco até então, mas ele foi chamado para construir um barco. Sabe por quê, querido? Porque quando nós amamos a nossa família, e quando nós estamos insatisfeitos com aquilo que a nossa família está sendo, submetida aos ataques do maligno, eu e você precisamos nos posicionar, nos levantar para fazer algo que nunca fizemos antes. E Neemias, ele percebe essa questão, e a obra começa, e a obra vai andando, o rei o envia para que ele pudesse concretizar aquilo que estava no coração dele. Ei, mas deixa eu te falar uma coisa, todas as vezes que eu e você nos levantamos para construir algo, ou para reconstruir algo, é certo que oposições se levantarão. Eu e você não estamos aqui nessa terra para navegarmos somente por um mar sossegado, por um mar tranquilo. Não, haverão oposições, haverão dias complicados. E aqui no capítulo 4, eu entendo que é um momento crítico da construção desse muro. Todos nós vamos passar por momentos críticos do nosso muro. Quando eu escrevo ali como estão os muros da sua casa, como estão os limites de proteção da sua família, é porque muro aponta para isso. Muro aponta para limite, até aqui. Quando nós levantamos um muro na nossa casa, nós estamos dizendo para as pessoas que estão do lado de fora, dizendo assim, daqui para dentro você não pode mexer, você não pode tocar, você não pode interferir, você não pode entrar. Aí para fora é contigo, mas na minha casa não. Então nós levantamos muros para proteger a nossa casa do ladrão, do assaltante,
do homem mau. E trazendo isso para um contexto mais espiritual ainda, nós levantamos os muros da nossa casa, sabe, para impedir de que uma cultura de fora seja introduzida do lado de dentro da nossa família. Que guerra que eu e você estamos inseridos nesse contexto da família? É uma guerra de cultura. O que é uma cultura? É uma maneira de implantar pensamentos, hábitos, costumes em um determinado lugar. O inimigo das nossas almas, querido, ele está muito mais ocupado em implantar uma cultura dentro da minha maneira de pensar e dentro da sua casa do que com qualquer outra coisa. Não pense que ele está desejando fazer outra coisa. A vontade dele, Tiagão, é introduzir uma cultura dentro da nossa casa. E essa cultura não pode ser aceita por nós. E aí eu te pergunto, como estão os muros? Como estão os muros da nossa casa? Que muros são esses? Muros espirituais. Olha para essa pessoa que está ao seu lado nessa manhã e fala assim, ó, construa muros altos, muros largos, muros profundos, muros inabaláveis, com o joelho no chão, com leitura da palavra e abrindo a sua boca para declarar a Satanás e seus demônios, aqui não. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ei, o combate que estamos inseridos é um combate de tentativa de acesso. É uma disputa por um território chamado família. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Ame a sua família. Querida, deixa eu te falar uma coisa. Ame a sua família. Peça a Deus estratégias que vão blindar, que vão proteger a sua casa. Ainda que você nunca tenha feito algo, como Neemias não estava relacionado à construção civil, peça a Deus, para Deus te levantar, para Deus te dar graça, para que você construa esses muros altos, profundos e largos. Todos esses muros que eu estou aqui caracterizando para você, eles são construídos na palavra. É a palavra de Deus que me dá base para construir esse tipo de muro. Satanás não obedece a grito, querido. Satanás não obedece a choro. Satanás não obedece a outra coisa, senão a palavra. Ele obedece a palavra. Levante a palavra na sua casa. Levante o muro da palavra dentro da sua casa. Que tipo de afrontas você tem passado? Que tipo de situações você tem enfrentado na sua casa? Deixa eu te falar algo nessa manhã. A intenção das trevas não é somente nos impedir de congregar. Tem muita gente na igreja que tem um pensamento como esse. Quer me tirar da igreja. Quer me tirar da igreja, querido. Ele quer sim te tirar da igreja. Mas existe algo muito mais complexo, muito mais profundo a respeito disso. E eu estou aqui dizendo para você, não abra mão de congregar. Não abra mão de estar na igreja. Igreja é bom demais. Eu sou apaixonado pela igreja local. Eu amo estar na igreja, eu amo igreja, eu amo. Mas existe um pensamento muito mais profundo do inferno em relação à minha família e em relação à tua família, que é isso aí, ó. A sua intenção maior é se infiltrar. Que tipo de muros eu e você podemos levantar para proteger a nossa família? Ei, deixa eu te falar algo. Levante muros que são capazes de deixar qualquer tipo de infiltração do lado de fora. Não permita com que uma infiltração satânica entre no seu lar. E eu quero te fazer essa pergunta aí. Você já observou como funciona uma infiltração? O
Quem aqui já passou por um problema dentro de casa aí, com uma infiltração? Aqui o pessoal da Simples, aqui São Cristóvão não tem essas coisas, graças a Deus. Jardim América tem muito isso. Quem já passou por um problema de infiltração aí? Me ajuda, por favor. É um negócio chato demais, não é verdade? Mas você já parou para pensar que infiltração, ela não começa com um buraco enorme e destruindo tudo? O nome disso é alagamento, né? Infiltração é algo que começa, a gente não vê. Sutilmente. Como que funciona uma infiltração? Lá na igreja nós temos uma. Já tentamos de tudo. Ralamos demais na última obra que fizemos aí para tirar a bendita da infiltração. E não conseguimos tirar a infiltração. Ela começa pequena, é num lugar difícil, de difícil acesso. Mas ela precisa ser retirada. Dá trabalho lidar com infiltração. Tem que quebrar, tem que fazer o quê? Colocar a mão. Ei, querido, deixa eu te falar algo nessa manhã. Muitas famílias estão sendo infiltradas. Muitas famílias estão deixando de viver uma cultura do reino dos céus. Muitas famílias estão deixando de viver uma cultura do Senhor. E estão passando dia após dia, de maneira lenta, sendo infiltradas por uma cultura satânica. Sabe por quê? Porque a infiltração, ela funciona assim, ó. Uma infiltração começa pequena. Infiltração começa pequena. E como é que funciona? Ó, ela atua sem interrupções. E também, ó, ela é persistente e causa estragos. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Você não vai se lembrar do dia que essa infiltração começou. Você só sabe que ela começou. Mas se ela começou, é porque alguma coisa já estava fora de ordem. Que tipo de muros eu e você precisamos construir nessa manhã para poder blindar e proteger a nossa família de tamanhos estragos que o inimigo das nossas almas tem feito na casa de muitas pessoas? Qual deve ser o nosso posicionamento? O que eu e você precisamos fazer? Porque eu tenho falado lá na igreja, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele não é um ser criativo. Ele não é alguém que sabe criar, que sabe fazer coisas. Mas ele sabe fazer uma coisa: ele é repetitivo. Ele é repetitivo. E ele só vai atacar no lugar onde tem uma passagem, onde tem uma infiltração, onde tem um lugar, onde tem uma oportunidade. O inimigo das nossas almas é alguém que atua na oportunidade. Você está entendendo isso nessa manhã? Quais são as formas do inimigo se infiltrar em uma família? Olhando aqui para o texto que nós acabamos de ler, a gente vai ver que na figura de Sambalá e Tobias, na figura dos inimigos de Neemias e do povo de Deus, a gente vai ver umas formas de atuações que nós podemos observar que são para os dias de hoje também. O inimigo das nossas almas, ele atua dessa forma, sabe? E eu quero falar isso com a gente nessa manhã, ó. Uma forma que ele atua, uma forma que ele utiliza para se infiltrar e para destruir a nossa família, ridicularizando os nossos esforços. Ei, Satanás, ele sempre vai dizer para mim e para você: para com isso, para que insistir tanto nisso, para que orar tanto por isso, para que orar tanto pela salvação dessa pessoa? Você já está sendo ridículo esse teu posicionamento, você não está vendo que não vai dar em nada. Então ele tenta ridicularizar os nossos esforços. Ei, a Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão ele veio apenas, ele veio apenas
Ele veio apenas para quê? E uma das formas dele conseguir êxito é fazendo isso aí, ridicularizando os nossos esforços. Ei, mas eu estou aqui nessa manhã para dizer para você o seguinte: é melhor se passar por um bobão orando pela sua família, chorando. Deixa eu falar que você é isso mesmo. Mas não abra mão desse posicionamento. Sabe por quê, querido, que eu quero te falar isso? Sabe por que Satanás me odeia tanto e te odeia tanto? Porque eu e você temos duas coisas que ele não tem. Anota isso aí que eu quero te falar nessa manhã. Satanás não tem uma família, querido. Ele tem uma facção. Eu e você somos privilegiados porque nós temos uma família. Ele tem maior inveja quando eu e você nos assentamos à mesa, que vem aquele pernil bonitão, cheio de batatas corá, aleluia, que vem com aquela comida gostosa, que a gente senta na mesa, abre aquela Coca-Cola, meu Deus, e quando a gente olha um para a cara do outro e dá boas gargalhadas, pô, que benção, que coisa, pastor Luiz, uma benção, pastor Ronald, cara, e aquele dia, ele fica olhando assim, ai, como eu queria comer esse pernil, ai, como eu queria rir como eles também estão rindo. Ele me odeia porque eu e você temos uma família. Por isso que você não pode abrir mão da sua família. Sabe por que ele também me odeia e por que ele te odeia? Porque em Cristo Jesus, eu e você estamos assentados no lugar que Ele gostaria muito de sentar. A Bíblia diz, porque em Cristo Jesus, eu e você estamos assentados em lugares celestiais. Ei, deixa eu te falar uma coisa. É por isso que Ele me odeia tanto e te odeia tanto. Porque nós, por causa do amor, da graça, do favor de Deus, Jesus me colocou, Jesus te colocou assentado juntamente com Ele nas regiões celestiais. E Ele fez uma força terrível para sentar nesse lugar, não conseguiu, e Ele foi lançado fora. Ele me odeia porque eu sou chamado de filho. Ele te odeia porque você é chamado de filho. Ele não tem filho. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Na igreja nós nos chamamos de irmão. Ele não tem irmão. Ele não tem irmão. Ele tem súditos. Eu e você somos privilegiados. Nós temos uma família. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ele me odeia e te odeia por causa disso, ó. Uma outra coisa que ele faz, ó, ele lança dúvidas. Então, primeiro ele faz isso aí, ó. Ele atua ridicularizando os nossos esforços. Para de orar, para que tanto que ora por esse homem, por essa mulher, por esse jovem, por essa criança? Por que tanto que ora por essa família? Para com isso, deixa de ser bobão. Outra coisa que ele faz, ele lança dúvidas. Será que eles vão conseguir? Será que eles vão conseguir fazer o que eles se prontificaram a fazer? Satanás é o rei da dúvida, gente. E o Senhor a quem nós servimos é o Deus da nossa certeza, da nossa convicção. Se Ele te chamou, e Ele te chamou, meu irmão, levanta muros altos, levanta muros largos, levanta muros profundos na tua casa, para que essa cultura do inferno não se introduza na sua família. Uma outra coisa aqui. E uma outra coisa, ó, ele lança dúvidas incessantes e medo paralisante. Olha, se a gente for olhar aqui para o texto de Neemias 4, a gente vai ver isso. Ele lançando, ridicularizando o povo, ele lançando dúvidas e ele lançando pensamentos de medo. Por quê? Porque o medo paralisa. O medo paralisa as pessoas. O Melão, esses dias, o Rafinha falou esses dias para um jovem lá na igreja o seguinte: o medo faz com que uma barata seja transformada em um dinossauro. É verdade. Você já parou para pensar, querido, que o homem, quando ele está no Éden, ele vivia em plena comunhão com Deus, mas quando o pecado entra no mundo, a primeira resposta que Adão dá para Deus é o seguinte: eu tive medo e me escondi. O medo faz com que eu e você sejamos paralisados, e o medo faz com que eu e você venhamos a nos esconder.
Eu não estou falando de medo de rato, de barata, porque de rato eu tenho medo. Então me chama para matar rato não, o pessoal lá na igreja já até sabe. Eu estou falando é de um medo que lança um pensamento contra os meus pensamentos, que lança, sabe, uma ideia contra eu e você, dizendo, eu acho que é melhor parar. Eu acho que é melhor você parar com isso. Por que está andando tanto em direção a isso? Por que está investindo tanto nisso? Por que você está cuidando tanto disso aqui? Ei, deixa eu te falar uma coisa. O verdadeiro amor lança fora todo medo. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala para o seu discípulo Timóteo: ô Timóteo, deixa eu te falar uma coisa, filho. Deus não te deu espírito de medo. Eu e você não podemos andar com algo que Deus não me deu. Você não pode andar com algo que Deus nunca te deu. O medo não é algo para você, sabe, fazer carinho. O medo não é algo para você abraçar e botar dentro da sua casa, botar dentro dos teus pensamentos. O medo é algo satânico. O medo é algo que se levanta para destruir a minha e a tua casa. Ei, preste atenção nisso, ó, pequenas infiltrações satânicas são capazes de produzir grandes estragos. Sabe o que isso significa? Pensamentos pequenos, satânicos, se infiltram, tentando mudar a cultura que Deus tem planejado para mim e para você. E aos poucos, essa cultura de Deus, ela pode ser colocada de lado. E uma nova cultura está sendo introduzida. Se eu e você não nos atentarmos para os muros, para os limites. Ei, deixa eu te falar algo nessa manhã. Abra os teus olhos espirituais. Porque tem alguém interessado em se infiltrar e destruir a minha e a tua casa, e destruir o ambiente da minha e da tua casa. Não dá mole com isso não. Fica esperto no muro. Protege o muro. Quais são as coisas pequenininhas que estão entrando aí na tua casa, na tua família, e aos poucos estão, sabe, transformando a cultura do teu lar? Por que na tua casa antigamente tomava café todo mundo junto, almoçava todo mundo junto, jantava todo mundo junto? O que está acontecendo? Já não tem mais isso. E o desamor, e a frieza, e o olho no olho, e o toque de afetividade, e o eu te amo, e o eu te perdoo, ou me perdoa. Satanás tem se aproveitado de pequenas oportunidades para introduzir no meu e no teu lar uma cultura das trevas. Por isso que eu te digo, existem muitas famílias que não deixam de congregar, mas dentro de casa já não comungam da mesma fé, já não se assentam mais à mesa, já não conseguem mais se amar, já não conseguem mais lidar um com o outro. Por quê? Porque aos poucos foi introduzido algo terrível. Num determinado momento aqui do texto, o versículo 3 fala assim, ó, Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou, pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ei, deixa eu te falar um negócio, ó, se liga nisso aí, ó. Raposa não é bicho de estimação. Eu nunca vi alguém na Quinta da Boa Vista andando com a raposa, já viu? A gente vê andando com o cachorrinho, hein? Igão está com um cachorrinho novo lá agora. Tem uma galera que tem um gatinho, não é? Mas eu nunca vi ninguém andando com a raposa. Sabe por quê? Que eu quero te falar uma coisa. Eu fui dar uma olhada nas características da raposa. A raposa parece um animal doméstico. Tem uma cara bonitinha. Tem um pelo muito bonitinho. Mas tem um dente afiado, uma garra afiada. E se você der mole para uma raposa, ela entra na sua casa, ela destrói todo o alimento da família. E deixa eu te falar uma coisa, a raposa não é bicho de estimação. Não conviva com algo que quer te destruir. Que tipo de muros eu e você estamos construindo
ou reconstruindo dentro da nossa casa. Sabe por quê, querido? Porque se o muro que eu e você estamos construindo, se ele não for capaz de suportar uma raposa, nós não estamos lendo a Bíblia certa. Aleluia! Raposa tem cara de bicho bonzinho, tem pelo bonitinho, tem um tamanho pequenininho, mas não foi feito para andar dentro da nossa casa. Sabe o que isso significa? Que tipos de pensamentos, e esses pensamentos aí são essas raposas. São essas raposas. Que tipo de raposas, que tipos de pensamentos o inimigo tem lançado contra os nossos lares? Eu tenho percebido algo acontecendo no meio do povo de Deus, e te confesso que isso já aconteceu comigo. Há uns 2 anos atrás, eu passei por uma grande crise. Uns 2 anos atrás, eu passei por uma crise terrível, aonde todos os dias eu estava sendo assolado, Luiz, por pensamentos de morte. Todos os dias eu pensava: meus filhos vão morrer e eu vou ter que ficar sem meus filhos. No outro dia, esses pensamentos mudavam, e aí o pensamento era: a tua mulher vai morrer e você vai ficar viúva e cuidando das 2 crianças. E no outro dia, o pensamento mudava, falando: não, você que vai morrer e tu vai deixar a tua mulher aí com os teus filhos, e daqui a pouco algum homem vai encostar na tua mulher. Eu falei: aí não, pô, peraí. E eu me lembro que um dia eu estava indo para o 3º ano da Atos, estava no carro eu, Nicolas e a Fernanda, meu compadre. E aí eu compartilhei com ele, porque eu já não aguentava mais aquele negócio, eu não estava dormindo. E eu abri o meu coração para ele, eu falei para ele: cara, está acontecendo isso comigo. Ele falou assim: cara, deixa eu te falar uma coisa. Você está sendo afrontado por esse pensamento, porque você tem medo de que isso aconteça. Mas você só está se esquecendo que antes de Satanás tocar em você, tocar na sua mulher e tocar no seu filho, tem que passar por ele primeiro. E eu tinha me esquecido disso, cara. Sabe por quê? Porque quando a gente coloca muitos nossos olhos naquilo que Satanás está lançando de pensamento, a gente se esquece de tudo que Deus já fez um dia. E aí você acaba esquecendo de todos os livramentos que Deus já me deu, de todos os livramentos que Deus deu para o meu filho. Eu não podia ser pai, o médico falou que eu não podia ser pai. E aí de todos os livramentos que Deus deu para a Natália, Deus trouxe a Natália lá de São Fidélis para encontrar comigo aqui no Rio de Janeiro. Querido, será que esse mesmo Deus que trouxe a minha mulher lá do interior do Rio, será que Ele não é capaz para guardar a minha casa? Será que Ele não é capaz de proteger a minha família? Ei, mas quando você não abre o teu coração com a pessoa certa, enquanto você não expõe os teus pensamentos para se comparar com aquilo que está escrito na palavra de Deus, nós ficamos tomando bomba, sendo fuzilado pelos ardis de Satanás. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Hoje é uma manhã para você levantar muro. Muro alto, muro largo, muro fundo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Essa manhã é uma manhã para você abrir a tua palavra, você se colocar perante a luz da palavra e falar assim: é isso aqui que é ao meu respeito, é isso aqui que serve para a minha vida. E aí deixa eu te falar uma coisa, Ele sabe muito bem lançar pensamentos. E eu me converti numa época, eu tenho falado muito isso lá na Simples, eu me converti numa época que tudo nós orávamos. Hoje, tudo nós ficamos quietos. A gente fica tomando bomba e a gente acha que esses pensamentos de morte, de tragédia, de miséria, de pobreza, de que a nossa família não vai, de que a nossa família vai morrer, de que nossos filhos não vão ser nada. Ei, deixa eu te falar uma coisa, há uma promessa para a minha vida e para a tua vida no Salmo 128. A Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, ele será um homem próspero. A mulher desse homem será uma mulher fértil. E os filhos desse homem que teme ao Senhor, eles serão pessoas relevantes. É uma promessa para a minha vida e para a tua vida. Ei, levante muros na sua vida hoje, levante muros na sua casa hoje, muros
que se comparem com aquilo que está escrito ao meu e ao teu respeito. Que tipos de pensamentos, que raposas são essas que o inimigo tem lançado contra os nossos lares? Como construir muros que são capazes de suportar os ataques do inimigo. Porque não adianta só levantar muro. Não adianta só levantar o muro. Não adianta só ser da igreja. Não adianta só ser um obreiro ou um colaborador. Ei, tem que ser bom em levantar muro. Tem que ser ousado para levantar muro. Tem que ser caprichoso para levantar muro. Você está entendendo? Levantar muro qualquer pessoa levanta, mas existem muros que caem por qualquer coisa. Mas os muros que eu quero compartilhar contigo nessa manhã são muros que só se levantam através das sagradas escrituras, através de um joelho dobrado, através de uma boca que conhece a palavra e que libera a palavra. Ei, Satanás, até aqui você fez. A partir de agora eu te dou uma palavra de ordem. Mete o teu pé no nome de Jesus. Aleluia. Ei, deixa eu te falar uma coisa, hein? Pega isso aí, como construir muros que são capazes de suportar os ataques do inimigo. No verso 6 está escrito assim, nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro. Ei, nesse meio tempo o quê? Nesse meio tempo que está sendo atacado. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Qual é o nível do seu comprometimento? Qual é o nível da sua dedicação em relação à sua família, em relação à proteção da sua família? Estou falando para homem, para mulher, estou falando para família, para filho também. Porque eu me lembro que eu fui o primeiro a nascer de novo na minha família. Ninguém era crente na minha casa, mas existia um joelho dobrado dentro de um quarto fechado, dizendo: Jesus, salva minha mãe, salva meu pai, salva minha avó, salva meus irmãos, meus cunhados. Hoje, para a glória de Deus, eu sou pastor da minha família. Aleluia. Eu tive o privilégio de fazer um apelo para o meu pai. Meu pai aceitou Jesus no dia do aniversário dele. Um mês depois, Deus já tinha falado comigo: quando teu pai entregar o coração dele para mim, eu vou recolher. Eu orei pelo meu pai entregou a vida dele. Um mês depois, meu pai veio a óbito. Querido, eu fiz apelo para minha avó. Minha avó morreu no Senhor. A minha mãe, no final da vida da minha mãe, eu era o pastor da minha mãe. Eu ia tomar café na casa dela, ela falava para mim: eu preciso de uma orientação sua, não como meu filho, mas como meu pastor. Sou pastor dos meus irmãos. Meu irmão está aqui, minha irmã não pode estar. Sou pastor dos meus cunhados, dos meus sobrinhos, dos meus filhos, da minha esposa. Querido, o pensamento que Deus tem ao meu respeito, em relação ao teu respeito, é em relação à tua casa, em relação à tua família. Agora, deixa eu te falar uma coisa: seja totalmente dedicado à missão que Deus te deu. Ora mesmo, não dá mole, não abaixa a guarda, ora pela tua casa. Ei, mas deixa eu te falar uma coisa: não espere maré mansa para poder construir muro. E quando a guerra começar, não para de construir o muro. Em meio ao tempo, em meio a esse tempo o quê? Em que estavam sendo assolados, afrontados, perseguidos. O que eles estavam fazendo? Ei, não para de construir o muro, vamos embora, deixa falar, deixa lançar mentira sobre nós, vamos embora, levanta o muro e vamos, não para. Segunda coisa, olha, se ocupe em levantar o muro, mas nunca se esqueça de fechar as brechas. Olha o versículo 7. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Não adianta levantar muro e deixar brecha. O que é brecha?
é pequena ocasião, é pequena oportunidade. Ei, deixa eu te falar uma coisa, hoje é um dia para você entrar na sua casa, e meu irmão, em nome de Jesus, e falar assim: Senhor, eu não sei o que eu deixei aqui de oportunidade, eu não sei como que ele entrou, mas eu quero fechar todas as oportunidades. Eu quero declarar no nome de Jesus, se entrou aqui na minha família, através da pornografia, através de um pensamento errado, através de um programa de televisão errado, através de uma música que não deve tocar na minha casa, através de uma conversa que não é para ser conversada dentro da minha casa, Senhor, em nome de Jesus, eu passo agora o teu fogo nesse lugar, e eu declaro que na minha casa não, na minha casa não. Ei, se ocupe em levantar o muro, não para, mas nunca se esqueça de fechar as brechas. Pequenas brechas, grandes destruições. Pequenos pensamentos. Que tipo de pensamento você tem tido em relação à sua esposa? Que tipo de pensamento você tem tido em relação ao seu esposo, em relação aos seus filhos? Que tipo de pensamentos você tem nutrido dentro do seu lar? Sonda o teu coração hoje. Dá uma olhada. Perceba, Jesus, revela no meu coração aquilo que está fora de ordem, revela no meu coração aquilo que está fora do lugar. Terceira coisa, nós vencemos o espírito de confusão com oração. Enquanto você não ora, nada melhora. Olha o que está escrito no versículo 8 e no versículo 9, olha isso aí, ó, presta atenção nisso. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar o quê? Confusão. Mas nós oramos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para proteger-nos dele. Deixa eu te falar uma coisa, enquanto você e eu não nos levantarmos para orarmos dentro do nosso lar, nada muda, meu irmão. E é nesse sentido que eu tenho falado lá na igreja. Eu me converti em 2001 e tudo era resolvido na base da oração, meu irmão. Tudo era resolvido na base da oração, sabe por quê? Porque esse é o padrão de Deus. Hoje nós estamos sendo enquadrados num regime de ficar quieto, num regime de ficar parado, num regime de não abrir a boca. Deixa eu te falar uma coisa, a ferramenta que eu e você precisamos já está comigo e já está contigo. Até quando nós vamos ser assolados, envergonhados, confrontados, assolados pelo inimigo sem abrir a boca e dizer: ei, Satanás, aqui na minha casa não, hein? Na minha casa não. E deixa eu te falar uma coisa, essa confusão aí é uma confusão que tem acontecido nos lares. Pensamentos distorcidos. É frieza em relação ao marido, é frieza em relação à esposa, em relação aos filhos. É briga do nada, é confusão do nada. Aleluia. Que caia por terra todo espírito de confusão. Que caia por terra todo espírito de confusão no nosso meio, no meio das nossas famílias. Que o Espírito Santo revele dentro do teu coração aquilo que está confuso. Agora, presta atenção nisso, enquanto você não ora, nada melhora. Ora, começa a abrir a tua boca, começa a orar. Começa a profetizar sobre a tua família. Aleluia. 4, olha, presta atenção nisso. Enquanto tiver entulho, haverá cansaço. Enquanto tiver entulho, haverá cansaço. Retire o que não tem valor e veja o progresso. Olha o versículo 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças,
e ainda há muito entulho. O que estava acontecendo aqui? A obra estava comendo solta, mas aquilo que já não tinha mais valor ainda permanecia à vista dos olhos dele. Eu já fiz várias obras na igreja, querida, e deixa eu te falar uma coisa: enquanto você não retira aquilo que não presta, a obra parece que não está acontecendo. Então deixa eu te falar uma situação aqui nessa manhã. Comece a fazer a reconstrução do muro, mas também comece a descartar, comece a tirar aquilo que não tem mais valor, comece a tirar aquilo que não presta mais. Ei, entulhos apontam para a minha vida e para a tua vida para coisas que não prestam, para coisas que não devemos mais ter contato. Por quê? Porque o entulho impede de ver aquilo que já está acontecendo. Enquanto tem entulho, você não consegue ver o progresso, você não consegue enxergar que coisas boas já estão acontecendo. E quando você coloca mais os olhos no entulho do que no progresso, você e eu nos cansamos. Tu está entendendo isso nessa manhã? É uma manhã para nós entrarmos no nosso lar e dizer: isso aqui é entulho, isso aqui não tem mais nada a ver com a minha família não. Ei, isso aqui, ó, esse costume aqui, esse hábito aqui está me impedindo de ver o que Deus já fez. Aleluia. Arranca o entulho hoje. Tira aquilo que não presta do seu coração, hábitos da sua família. Tenha coragem para olhar nos olhos das pessoas e falar: olha, isso aqui é entulho, isso aqui não tem mais nada a ver com a gente. Esse pensamento, esse sentimento, esse comportamento, esse hábito, isso aqui está atrapalhando a nossa obra. Isso aqui está impedindo de nós observarmos aquilo de bom que Deus já fez. Pense no que você está pensando. Que tipo de pensamentos você tem tido em relação à sua família? De onde que vem esses pensamentos? Olha, pense no que você está pensando e saiba que é na mente que Satanás mente. É na mente que Satanás mente. Não fique com medo. Não fique com medo. Se levante hoje. Se levante hoje na unção de Deus, dizendo: Senhor, muitos são os nossos adversários. Como o apóstolo Paulo ele diz: de todos os lados somos, sacudidos, de todos os lados somos pressionados, de todos os lados nós somos, perseguidos, mas nós não estamos órfãos, nós não estamos abandonados, nós temos um Deus que cuida de nós. Ei, mas Deus não vai fazer por mim e por você aquilo que você e eu precisamos fazer. Sou eu e você que precisamos nos levantar nessa manhã e declarar sobre a minha família a bênção do Senhor, sobre a minha casa a bênção do Senhor, sobre os meus filhos a bênção do Senhor. Você tem orado pelo casamento dos teus filhos? Que isso, Rodrigo, eles têm 5 anos só. Ora, meu irmão, ora. Você tem orado pela carreira dos teus filhos? Você tem orado pelo teu marido quando sai para trabalhar? Você tem orado pela tua esposa quando sai para trabalhar? Ei, meu irmão, é na mente que Satanás mente. Quais são as mentiras que tem colado em nós? Não fique com medo de confrontar Satanás e seus demônios. Se levante hoje e tome posse daquilo que Deus tem planejado para a sua vida. 6. Se posicione para proteger os pontos vulneráveis da sua família. Olha o versículo 13, o que está escrito? Preste atenção nisso. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos. Quais são os pontos de vulnerabilidade que existem na sua família? Quais são os pontos vulneráveis que existem no seu lar? Você conhece esses pontos?
Sabe quando que nós vamos conhecer um ponto vulnerável na nossa casa? Um ponto vulnerável em alguém da nossa família? Quando nós chegarmos perto dessa pessoa. Só conhece a vulnerabilidade de alguém quando se anda junto. A Natália sabe quais são os meus pontos vulneráveis. Eu sei quais são os pontos vulneráveis da Natália. Ei, mas pontos de vulnerabilidade não são para ser expostos para qualquer pessoa. Se você, homem, não tiver coragem de mostrar a sua vulnerabilidade para sua esposa, você está lascado. E se você, mulher, não tiver coragem e intimidade com o seu esposo para mostrar a sua vulnerabilidade, você está frita. Neemias viu que existiam pontos vulneráveis. E o que ele fez? Vamos proteger esses pontos vulneráveis. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Dê atenção àquilo que é vulnerável na sua vida. Não brinque com isso. Compartilhe a sua vulnerabilidade com a sua mulher, com o seu marido, com o seu pai. Sei lá, meu irmão, com alguém da sua confiança na sua casa. Sabe por quê? Porque quando se revela a vulnerabilidade e quando se ora por essa vulnerabilidade, um muro é erguido. Satanás perde a oportunidade. Me lembro há muitos anos atrás, um dia eu e a Natália estávamos juntos, e a Natália abriu o coração dela para mim e falou assim: olha, está acontecendo algo comigo. Eu tenho tido um pensamento assim, e isso não é de Deus. E eu quero me expor para você. E naquele mesmo momento eu falei assim: pois eu também quero falar para você que eu estou com o mesmo pensamento em relação a você. O que nós estávamos fazendo? Olhando nos olhos um do outro e falando assim: ó, o meu ponto vulnerável é esse, protege. E o teu ponto vulnerável é esse, deixa eu proteger. E ela falou que naquele dia eu coloquei a mão na cabeça dela, nunca mais ela teve pensamentos como aquele. Reconheça. Conheça quais são os pontos que são vulneráveis na sua casa. Por que fulano de tal está com esse comportamento? Por que fulano de tal está com esse comportamento? Eu vou chegar ali, eu vou ver, eu vou tampar essa brecha aqui, eu vou abraçar isso aqui, eu vou colocar mais material aqui nessa construção desse muro, eu vou dedicar mais tempo a essa vulnerabilidade aqui, ó, porque por aqui o inferno não vai entrar não. 7. Lute com a sua família. Divida as armas com a sua família, mas não divida a sua família. Olha o versículo 14. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas e por suas mulheres e por suas casas. Ei, preste atenção numa coisa que eu quero te falar. Existem armas espirituais para a minha vida e para a tua vida. Divida as armas com essa pessoa. Ei, você vai orar aqui por essa questão, eu vou orar por essa questão aqui, eu vou me posicionar em oração nesse aspecto aqui. De repente a sua mulher é melhor em uma determinada área, e de repente você é melhor numa outra área. Meu irmão, divida as armas, mas não divida a família. Se junta. Por que a nossa família está passando por isso? Divida as armas. Eu vou orar, eu vou jejuar, nós vamos clamar. Oh, são armas, são armas. Agora, o que não pode acontecer? É dividir a família. Aleluia. Ainda no verso 14, Neemias vai dizer que ele fez uma rápida inspeção. Ele fez uma rápida inspeção. Olha o que diz no início do verso 14. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente. Pega isso aí, faça a inspeção e haja imediatamente. Não adianta saber por onde o inimigo atua sem se posicionar rapidamente. Tem gente que está sofrendo dentro de casa. Satanás está fazendo isso. Está atuando nisso aqui.
Meu irmão, não adianta saber o que ele está fazendo sem se posicionar imediatamente. Se você já sabe por qual caminho ele está entrando, por onde ele está se infiltrando, vai lá, meu irmão, dá uma palavra de ordem naquela área, se posicione naquela área, porque não adianta ter conhecimento sem ter movimento. Para que serve o movimento? Para que serve o conhecimento? O conhecimento serve para me movimentar, para te movimentar. E agora eu já sei, eu sei por onde ele está, então eu vou me levantar nessa situação aqui. Vamos repetir isso, não adianta ter conhecimento descartando o movimento. Se movimente, faz alguma coisa, faz alguma coisa. Verso 14, a parte B diz: lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem. Ei, o povo de Deus, ele é um povo acostumado com lutas, querido. No Antigo Testamento era uma luta corporal. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele diz que a nossa luta não é mais contra a carne nem contra sangue. Mas essa palavra serve para mim e para você nesse aspecto. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. O que você tem feito ultimamente para que a paz reine no seu lar? O que você tem feito para que o seu casamento seja uma bênção? O que você tem feito pelos seus filhos? O que você tem feito pelo seu lar? O que você tem feito? Ei, meu irmão, que tipo de muros você tem construído na sua casa? Que tipo de hábitos e comportamentos que você tem permitido entrar na sua casa? Lute pela sua casa. Lute com as armas certas. Mas nunca se esqueça de apontar as armas para o alvo certo. Deixa eu te falar uma coisa. Você não deve apontar as armas para as pessoas da sua casa. A sua luta não é contra a sua esposa, não é contra o seu esposo, não é contra o seu filho. Aponta a arma para o lugar certo e vença. Aleluia. Fique de pé nessa manhã, aplauda ao Senhor.